por Jesus é mensurada lá em Lucas. Lá em Lucas, Jesus dita estas palavras numa sinagoga. Só que Jesus, ele para abertura de prisão aos presos, porque o dia da vingança é na segunda vinda, e ele estava na primeira. Entende aqui por que ele não recita o resto do cânon sagrado de Isaías? Jesus estava lá, e quando ele acaba de falar a abertura de prisão aos presos, ele fala assim: hoje cumpriu-se essa escritura. Sabe o que isso quer dizer? Que Jesus tinha chegado e ele ia falar: oi, agora eu vou colocar quem está preso para ficar livre. Agora eu vou restaurar os contritos de coração. Eu agora vou pregar boas novas aos mansos. Agora entenda aqui, Jesus é assunto aos céus. Assunto aos céus, a página vira, e agora vem o dia da vingança do nosso Deus. Pastor, o que é isso? O senhor quer dizer que Deus é vingativo? Querido, eu quero dizer uma coisa: tem muita gente que tem mensurado a respeito somente das benesses, do gostoso do Evangelho, falando a respeito das coisas que Jesus faz e dá. Mas eu quero dizer uma coisa, e eu quero que você comece a colocar isso no coração, porque é remédio para a sua alma quando estiver de fazer decisões, quando estiver prestes a fazer decisões. Se esta palavra estiver no seu coração, você não vai errar. Sabe por quê? Está chegando a hora em que o Senhor Jesus vai falar ao arcanjo para bradar, buscando e pedindo: igreja, saia da igreja. Gostoso demais. Eu e você estará lá, no nome de Jesus. Mas espera aí, nós só vamos sair daqui primeiro se nós tivermos, conforme o texto devocional nesta noite, em processo de santificação. Processo de santificação. Irmão, se tem uma coisa que o processo de santificação faz com cada um de nós, é deixar, olha só, que eu preciso me santificar mais, eu preciso me limpar mais. Se tem uma coisa que o processo de santificação faz, é fazer com que aquele crente que de repente estava, olha só, balançando na rede, agora ele se coloca de pé e fala assim: eu preciso jejuar mais, eu preciso orar mais, porque eu estou no processo de santificação. Se eu ainda estou, olha só, lá na minha cama, no meu sofá, em frente à televisão, né? E aqui eu vou usar o termo da minha vovó: em frente à televisão. E aí de repente eu lembro até do eu quero trabalhar para o meu Senhor, e não faz nada. O processo de santificação ainda não foi startado na sua vida. O processo de santificação ainda não incorporou na sua alma. Responde para você mesmo: qual foi o último dia em que você jejuou, e quando você foi entregar o jejum, te deu uma vontade de falar em línguas estranhas, e você, olha só, sem se dar conta, só foi acordar quando você estava falando a língua que só aqueles que são lavados, remidos no sangue de Jesus, pode falar. Aleluia. Sabe por quê? Até esse tipo de coisa tem acontecido hoje, no nosso tempo hoje. Pessoas vão entregar o jejum, deixa eu entregar o jejum porque eu estou com fome. Deixa eu entregar o jejum aqui porque eu estou para lá de Bagdá. Quantos
hoje. Senhor, eu te agradeço por tudo, tá? Amém. Glória a Deus. Queridos, isso pode acontecer sim. Mas se isso virar um hábito na nossa vida, é porque nós não estamos dando o valor necessário ao que está subindo para as narinas do nosso Deus. Porque a palavra diz que tudo que fazemos exala um cheiro e que vai, irmão, para as narinas do meu Senhor Deus. Como é que é o cheiro que você tem exalado? Aqui não estou falando, irmão, de quantidade, mas estou falando da qualidade que nós temos que dar ao Senhor Deus. Qualidade quanto maior, mais quantidade a gente quer. Já prestou atenção nisso? Você vai, irmão, olha só, o negócio tem qualidade. É igual, vou fazer uma pergunta aqui. Quem aqui conhece a Flórida? Os parques da Flórida? Fazer melhor, né? E se não conhecer a Flórida? Mas os parques, quantos querem voltar lá? Ó, tem gente que foi e não quer voltar. Aconteceu alguma coisa nessa viagem. Quantos querem ir na Flórida? Que ouviu falar? Sabe por quê? Cada vez que a gente tem uma qualidade naquilo que fazemos, opa, isso merece bis. Opa, eu tenho que voltar lá. Pastor, o que é isso? O que o dia da vingança tem a ver com isso? Sabe por quê? O Estado tem suas leis, o Estado tem corte, o Estado tem penas. Diga ao irmão que está do seu lado, penas. Depois de um deferimento, existe uma pena. Falamos aqui do processo de justificação de domingo passado, irmão, é glorioso. Nós damos glória ao Senhor Jesus, falamos até língua estranha, pelo favor imerecido. Agora, se tem uma coisa em que eu e você estamos passíveis, olha só, é de estarmos perante o trono do Todo-Poderoso. Vamos dar licença. Queimando, aleluia. E apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança. Pastor, tem outro texto aí sobre o dia da vingança? Então vamos lá para a palavra. Romanos 12. Romanos 12, verso 19. Vamos 18 primeiro. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. De quem que é a vingança? Vai ter um dia em que ele vai vingar. Pastor, Deus é vingativo? Não nessa dimensão que a gente tem de vingança. Deus é um Deus que o kairós dele é incompreensível para nós humanos. O tempo de Deus é totalmente diferente do nosso. Eu já falei aqui e vou repetir. Deus, quando Ele nos vê quando crianças e como velhos. Ele vê o nosso começo e Ele vê o nosso fim, porque Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E
começo, Deus sabe o fim, Deus sabe exatamente o que irá acontecer. Tem muitas pessoas que acham que Deus tem só alguns poderes, né? Inclusive tem gente que dá até poder para o diabo. Um dia nós estávamos ouvindo uma pregação, esse negócio de YouTube, né? O rapaz estava lá, o diabo é tremendo, e a igreja estava dando glória a Deus. O diabo, irmão, não é tremendo, porque tremendo somente um Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Tremendo é só Deus. Aleluia. Então entenda aqui uma coisa. Vamos para a palavra, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Verso 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus. Qual é o próximo texto aí? Que nos livra. Opa, então tem uma ira futura. Diga para o irmão que está do seu lado, ira futura. Agora você fala para ele, isso não tem nada a ver com o diabo. Essa ira aí é do Senhor Deus. Pastor, o que o senhor está querendo falar? Deixa eu dizer uma coisa. Se tem uma das coisas em que nós estamos vendo nesses últimos dias, são crentes mais ou menos. Diga aí, irmão, mais ou menos. Pai do Senhor, irmão, tudo bem? Mais ou menos. Irmão, você é crente? Oh, mais ou menos, velho. Quando eu chego no local que tem uma bebidinha, eu mais ou menos bebo também. Quando tem umas irmãs, vamos profetizar que vai ser irmã, né? Mas quando tem ali umas mulheres lisonjeiras, eu sou mais ou menos crente. Vou lá, bato, troco telefone, troco text message e vou ficando mais ou menos. Agora já pensou quando Jesus bradar lá no ar, o arcanjo vir buscar a igreja da igreja? Vai tirar, irmão, a Bíblia fala claramente que ele vai tirar a igreja da igreja. Você sabe por quê? Porque tem gente dentro da igreja que ela é mais ou menos. Pastor, o que é isso? Irmão, se tem uma das coisas em que nós temos que prestar atenção, o que o autor desconhecido de Hebreus diz, fala assim, ó: terrível coisa é cair na mão de um Deus vivo. Sabe o que é isso? No dia da ira, no dia da ira desse Deus, terrível coisa será. Irmão, não vai ter gente que fala assim: Senhor, tem misericórdia. Sabe por quê? Porque Jesus inclusive ilustrou uma mensagem, a qual tinha um mendigo, se chamava o quê? Lázaro. E o outro era o rico, não era? Deixa eu te dizer, muitas pessoas falam assim: ah, é o rico. Ah, então eu não posso ser rico. Não tem nada a ver com isso. Porque tem pessoas que não têm nada e eles acham que são ricos. Porque rico, irmão, é ter gozo, é ter paz, é ter Jesus no coração.